Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, numa noite chuvosa, mas isso faz parte, né? Fria, nem tanto. Tá bom, tá agradável. Ele vai chegar, mas por enquanto está só se anunciando, né? Ainda o outono que está entrando, o inverno está mais para frente. Mas vai esfriar um pouquinho sim, com certeza, né? A frente fria. Então vamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos, procurando ampliar o nosso entendimento das leis de Deus à luz da doutrina espírita. É uma forma diferente, né, da gente ver, com mais lógica, com mais raciocínio, porque o Espiritismo fala muita razão. Então isso aí dá uma diferença realmente em tudo que a gente tem aí no nosso planeta, não só aqui no Brasil, mas em todas as partes do planeta, né? Então vamos procurando nos interiorizarmos, fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Deide, que falará sobre proposta espírita. Tema bom, né? Então vamos fazer a nossa prece. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Que possamos, em assimilando as lições que nos serão ministradas, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. E com a palavra, Deide Lúcia. Boa noite. Sim, falaremos de uma proposta espírita que parece ser uma proposta diferenciada de tudo que a gente conhece. Somos espíritos reencarnantes há milênios e milênios. Nós não sabemos precisar, nem importa isso. O que importa é o nosso trajeto. Mas o Espiritismo é muito jovem. Ele está conosco há 159 anos. Então, há muito pouco tempo, estamos em contato com alguma coisa diferente de tudo que tínhamos até então. Nós não sabemos por onde andamos, mas é muito provável que todos nós já vivemos em muitos lares católicos, protestantes, budistas, hinduístas, né, ateus. Nós passamos por todas essas existências. E o Espiritismo nos apresenta uma proposta diferente. Mas para que a gente saiba o que exatamente há de diferente, é preciso que a gente conheça toda a literatura espírita, todo o trabalho de um homem, junto com os espíritos superiores, que vieram nos trazer a diferença. Então, a gente pode pensar, a diferença está na reencarnação, a diferença está no mundo dos habitados, a diferença está em muita coisa, mas principalmente é uma doutrina que fala, como a Ângela disse aqui, da razão. Os espíritos superiores indicaram para Kardec como é que a gente fica frente a frente com uma fé ligada ao raciocínio. Não mais uma fé cega. Não mais algo que vem de fora. Não mais leis e regras ditadas por outras pessoas. Mas algo que temos que descobrir em nós, raciocinadamente, estudando muito, profundamente, o que é que essa doutrina tem de diferente. Então nós estamos aqui pensando em fazer um percurso
que muitos espíritos fizeram antes de nós, procurando ver nos livros, nas revistas espíritas, porque o Kardec não só fez a codificação, não foi ele quem... Ele sempre disse, né, que não é dele, foi ditada pelos espíritos, tudo foi ditado, mas, além de ditado, foi questionado. Não à toa o livro dos espíritos é feito em perguntas e respostas, porque ele questiona, e questiona muito, e questiona seriamente. Questiona para saber o que é que nós estamos fazendo aqui. O que tem lá do outro lado? O que somos nós? O que estamos fazendo? O que nos leva a galgar espaços, ambientes, relacionamentos de uma forma racional? Então é nisso que a gente precisa se debruçar, é sobre todos esses questionamentos, essas respostas. Um estudo sério, e ele mesmo fala na introdução ao Livro dos Espíritos, que precisa de um estudo continuado, um estudo sério, um estudo no recolhimento das nossas almas, para que entendamos por que escolhemos, nesta encarnação, ser espíritas. Ou, pelo menos, por que escolhemos vir aqui a uma casa espírita, ouvir falar sobre o que é o espiritismo. Muitos de nós estudamos fora daqui, muitos de nós já conhecemos essa doutrina através de nossos pais, mas a grande maioria tem um contato muito recente. Quando nós falamos, estou no espiritismo há 20 anos, 35 anos, 40 anos, isso é muito recente. E talvez devamos levar muito mais que 40 mil anos para entender que esta é uma descoberta, uma revelação que fará a transformação do mundo. Então é preciso, sim, que estudemos seriamente. É preciso que ouçamos o chamado de estamos aqui para ouvir falar o que os espíritos vieram nos trazer. E isso pode transformar nossas vidas? Sim. É uma proposta diferenciada de tudo aquilo que nós conhecemos de outras vidas, desta atual. Muitos de nós nascemos em berços católicos, protestantes, enfim. Podemos estar em contato somente por muito pouco tempo. E há muito que estudar, e há muito que ver. Mas isso não é para desanimar, não. Isso é o contrário. Quando percebemos que está diante de nós algo tão maravilhoso que nos vai impulsionar para um mundo melhor, para uma existência melhor, é para animar, é para botar a mão na massa, começar a estudar, começar a perguntar, começar a questionar e buscar as respostas que nos satisfaçam. Não é que alguém disse, não é o que alguém falou ou estudou e veio aqui demonstrar, é o que eu estou buscando para que eu me transforme em alguém melhor. Para que eu traga para a minha vida algo que mude a minha existência, que me torne alguém que possa reproduzir, plantar sementes, levar o espiritismo para outras instâncias, para outras pessoas, outros momentos, nesta e em outras vidas. Então, a proposta espírita, quando eu digo que é diferente, ela traz, já na introdução do Livro dos Espíritos, algo que Kardec ele disse isso na introdução ele vai explicando como é que se deu, como é que foi a luta dele, como é que ele teve contato. E a introdução é fantástica, porque ela abre uma perspectiva de que nós, a partir dali, vamos entender. Vamos buscar entendimento, e esse entendimento virá de uma maneira muito clara, porque nós precisamos de clareza para continuar. Porque se a gente se depara com fórmulas, com
palavras muito rebuscadas, com algo que não entra na nossa cabeça de uma forma leve, bem explícita, nós paramos, nós não queremos continuar, né? Então a gente fica terceirizando, fica buscando alguém que já leu para me dizer isso, e não é assim que acontece. Kardec fala, esperamos que ele, o Livro dos Espíritos, tenha outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes nesses estudos um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, e indicando-lhes o caminho a seguir para a sua consecução. Isso está na página 50 da introdução do Livro dos Espíritos. Aqui a gente já começa a ver que tem algo diferenciado, que é, as religiões partem de algo que nos vem de fora como regras para bom comportamento. Kardec fala que o objetivo grande e sublime é o progresso individual e que traz, na sua consequência, o progresso social. Então, uma grande diferença está em que eu sou responsável por fazer o meu próprio progresso. E na esteira do meu próprio progresso, eu posso levar outras pessoas, eu posso trazê-las comigo. Eu posso plantar sementes que podem ser colhidas por aí afora. Mas isso é de uma maneira muito progressiva mesmo. Progressiva no sentido de que nós vamos galgando degraus. Não se faz um progresso de uma hora para outra, né? Todos nós sabemos que a natureza não dá salto, o progresso individual também não, o progresso social também não. Parte do indivíduo, que vai atingindo uma camada ao seu redor, e nós teremos, então, o progresso que tanto queremos, que tanto almejamos da humanidade. A questão 166, Kardec pergunta, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba por depurar-se? E eles respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. É um diferencial? Sim. Nós precisamos de muitas e muitas e muitas encarnações, submetendo-nos a muitas outras provas, muitas novas existências para poder nos depurarmos. Essa depuração, ela é de modo a que nós sejamos cada dia mais espíritos que vão em busca de uma outra condição. Não estamos tratando aqui de castigo. Caímos nessa vida por castigo, porque erramos e porque aí viemos aqui para sofrer, né? Havia uma fala equivocada de que nós estamos num mar de lágrimas, num vale de lágrimas. Até que Friburgo é um vale, mas não é de lágrimas, não precisa ser necessariamente de lágrimas, né? Embora frio. A Ângela não concorda, mas hoje está frio. Está bem frio para mim. E isso é o importante que a doutrina espírita vai, inclusive, nos indicar, é a diversidade. Eu sinto muito frio. Não estou reclamando porque eu gosto do frio, é paradoxal, mas eu gosto muito do frio. Mas eu sinto muito frio. Alguns de vocês estão de manguinha de camisa aí, eu acho lindo, maravilhoso, admirável. Admirável. Alguns palestrantes chegam aqui, primeira providência é tirar o casaco, é genial isso. Eu fico torcendo para que um dia isso aconteça comigo, especialmente no inverno. Mas essa diversidade é que o Espiritismo vem dizer para a gente, cada um vai no seu tempo. Cada um de nós constrói a sua existência. E ela é feita de dentro para fora, nós não seguimos regras externas. Se algum dia, em algum momento dessa humanidade que está hoje no planeta Terra, nós tivemos uma revelação em que todos os mandamentos foram não fazer, não matar, não roubar, não nada,
nós atendemos a uma regra externa. E naquele momento precisávamos disso, porque só entendíamos essa linguagem. Depois nós tivemos a segunda revelação com Jesus, que veio trazer a doçura de um Deus que não diz não, 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 e que não pune. É um Deus de amor, é um Deus de bondade. Mas ainda naquele momento não podíamos compreender isso. E ainda naquele momento as regras eram de fora. Eram regras doces, emitidas por um ser doce, um espírito puro, mas eram regras que nos mandavam amar a Deus e ao próximo. E nós, como somos esses seres ainda caminhando em busca do nosso progresso, não entendemos muito bem o que é amar ao próximo. E tampouco a Deus. Né? Porque amar a Deus, esse Pai de infinita bondade, é ter em nós um conhecimento profundo do que precisamos para nosso progresso, nossa vontade de fazer o bem, vontade de agradecer a esse Deus porque nos criou. Ele não nos criou imperfeitos, Ele nos criou simples, sem nenhum conhecimento moral. Ele nos criou ignorantes, sem nenhum conhecimento intelectual. Por quê? Por que é que Deus fez isso conosco? Porque Ele, tal qual revelado pela doutrina espírita, e espera que nós alcancemos o conhecimento moral, o conhecimento intelectual. Deus espera porque sabe que esse é o nosso destino. Então não há pressa. Por isso estamos há tão pouco tempo com a doutrina espírita e já com grandes revoluções, com grandes avanços no mundo de hoje. Claro é que no momento atual, alguns de nós ficam se perguntando como é que há avanços na humanidade, se a gente ouve tanta coisa por aí, né? Se a gente só vê o que não é bom, se a gente só é bombardeado diuturnamente com imagens, fatos tão terríveis. Se a gente parar e indagar isso para nós mesmos, talvez não tenhamos a resposta tão clara. Se a gente indaga a Deus, Ele mostra o caminho. Ele já mostrou, Ele já enviou tantos e tantos esclarecimentos. Deus não para de enviar, nenhum momento, pessoas, seres, espíritos que vêm nos instruir, nos intuir a descobrir o caminho da verdade. Então, quando Kardec pergunta qual é a finalidade da reencarnação, vem uma palavra que salta aos olhos: expiação. Mas depois tem uma vírgula: melhoramento progressivo da humanidade. E a gente tem a mania de ficar só na expiação. A gente fica lá, estou sofrendo porque matei alguém, porque traí, estou nessa vida de sofrimento, de expiação. Por que é que a gente faz isso com a gente mesmo? Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Eles perguntam para Kardec, porque também tinha uma via aí de mão dupla. Não é só Kardec fazendo pergunta, não. Eles também perguntavam para ver se ele sabia entender e passar isso para a gente. Se Kardec, né, avaliava, e ele fez brilhantemente, e colocou todos os ensinamentos para a gente. Expiação? Ok. Sim, precisamos expiar muitas coisas. Mas a vírgula depois de expiação nos diz melhoramento progressivo. É nisso que a doutrina espírita tem um diferencial que precisa provocar em nós esse embalo para frente, essa vontade de melhoramento, porque só depende de cada um de nós. Não é daqui para cá, é daqui para lá. Então, o melhoramento progressivo é o diferencial
que traz para a gente um conforto, um consolo de que bom que temos contato com a doutrina espírita. Que bom que podemos entender que esse melhoramento não é a fala, não é, tanta evocação de autoajuda, de ser bonzinho, de ser solidário. Precisamos ser tudo isso. Ok, mas não é nisso que se funda a doutrina espírita. Não é nisso não é isso que os espíritos vieram dizer. Olha, então ficaria tudo igual, porque Moisés já disse para a gente não matar, que era para não ficar mal, né? Não mata, tá ruim isso, não faz isso. Não rouba, não é legal. Jesus veio dizer: amem o próximo. Que mandamento é esse? Senão de que se você ama o próximo, é porque você tem a capacidade de se amar, de amar o outro como a si mesmo. Isso é profundo demais. Mas quando a gente vai interpretar isso, assim, bom, eu vou amar o outro, cuidando de mim aqui, primeiro me cuido, né? E a gente ouve muito isso: olha, você precisa se cuidar, senão você não vai conseguir fazer o que você está pretendendo fazer. Sim, é isso, claro, precisamos nos cuidar. Mas quando a pergunta sobre a caridade no Livro do Espírito é como é que a gente faz isso, é no limite das nossas forças. Como é que a gente é caridoso? Precisa ser no limite da nossa força. Mas o que significa isso? É castigo? Não é não. É que amar o outro significa que eu preciso de um pouco além do meu conforto. Eu preciso sair dessa zona que eu me coloquei de conforto para amar, para me doar, para ser solidária. Então nós temos todas essas revelações que vieram em algum momento e precisavam vir para nos tirar, né, daquela ignorância que estávamos quando fomos criados. O simples é bom ser simples, mas é preciso que dentro da simplicidade nós tenhamos conhecimento para ser solidários, para estender a mão. Então nós precisamos melhorar-nos progressivamente dentro da simplicidade e depois dentro da nossa ignorância. Precisamos perder essa ignorância. Não podemos ficar eternamente nessa zona obscura, que estamos sendo levados pelas grandes informações, a chuva de informações que estão aí nos trazendo, nos envolvendo diariamente, né? Eu até bem pouco tempo estava bastante enjoada com a história da mídia, né? Eu até andei falando bastante aqui da mídia. Que a mídia é isso, a mídia é aquilo, aí eliminei televisão na minha casa, não quero mais isso. E aí, conversando com algumas pessoas, assim, mas a mídia só nos dá o que nós estamos pedindo. A informação sanguinária, é pedida por nós. A informação, segundo algumas pessoas num debate falaram, é como uma droga. A gente vai precisando aumentar as doses. Então, ontem foi a Lava Jato, hoje é a febre amarela, amanhã é a vaca louca, o bezerro louco, todo mundo louco. Por quê? Porque nós estamos em busca de doses mais fortes dessa droga. Então, a mídia só atende aos nossos reclamos. Nós estamos indo atrás desse conhecimento de fora para dentro. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que nós estamos nos envolvendo, obviamente. É lógico que no mundo globalizado em que estamos, nós não podemos nos alienar, mas podemos resumir, filtrar, cuidar com aquilo que a gente está retransmitindo. Isso, pelo menos, é um ponto bastante importante. Vamos tomar cuidado com as retransmissões do que a gente ouve, porque são elas as responsáveis
por essa permanente ideia de que nós estamos andando para trás, de que nós não estamos avançando como humanidade, que nós nunca estivemos pior, que essa humanidade está perdida. E aí a gente fica batendo nessa tecla, e isso vai formando todo, né, uma camada de desespero, de angústia em volta do nosso planeta. E com os espíritos que ainda estão naquela condição de inferioridade, insuflando isso. Porque somos nós, os seres que atraímos também o que está em nosso entorno. Então, quando ele fala de expiação, a gente vai buscar o que significa expiação. É uma palavra que vem do latim, expiatione. A palavra expiação encontra-se poucas vezes na Bíblia, mas o conceito da expiação constitui o assunto principal do Antigo e Novo Testamento. Palavras mais conhecidas como reconciliação, remissão de pecados e perdão estão diretamente relacionadas com esse tema. No cristianismo, expiação quer dizer cobrir, que era quando faziam os sacrifícios, isso se chamava cobrir. Expiar, propriamente dito, atenção, reconciliar e pacificar. De novo, por que a gente não pega os termos que nos atendam mais como seres criados para a perfeição, seres que Deus criou para sermos luzes, e ficamos só naquilo, expiação, eu estou aqui para expiar, porque na outra vida eu fui muito má. Não, ela é para reconciliar, nós nos reconciliarmos conosco mesmo e com o próximo. Mas primeiramente nos reconciliar conosco. Tivemos essa existência aqui que não foi a melhor possível, que nós fizemos o que podíamos, o que sabíamos, agora temos outra. E se nos reconciliarmos com o que fomos, hoje seremos melhores. Hoje estaremos mais em condição de criar novas fórmulas de viver melhor. Pacificar. Olha, a expiação é também pacificadora. Ela nos pacifica conosco, com o que fomos, com o que somos e com muito trabalho com o que seremos, porque hoje estamos fazendo a existência próxima. É hoje, não é deixar para amanhã, é hoje. É mãos ao trabalho. Muito estudo, muito trabalho, muito exercício. Precisamos nos dedicar. Então vamos ficar nas palavras que atendem mais a alguma coisa que veio nos trazer uma doutrina como essa. Porque o que nós já tínhamos, já tínhamos. Ficar dizendo que nós estamos num mundo de prova e expiação, porque nós precisamos expiar todas as culpas que tivemos, é trabalhar em cima do que já tínhamos. Poderíamos ser de outra religião, outra designação. Mas não vamos trabalhar aqui, e o Espiritismo não trabalha, com essa culpa, com esse arrastamento do que fizemos muito mal e agora... tudo bem, nós fizemos mal, fizemos. Não sabemos, fizemos. Fazemos nessa, ainda fazemos. Mas se nós nos reconciliarmos, inclusive com isso, por que nos reconciliarmos? Porque somos ignorantes. E ao ignorante, tem uma fresta de luz para que ele entre e aprenda. E é isso que estamos fazendo aqui hoje. E é isso que nos tira de nossas casas num domingo à noite, para vir buscar... ou ficamos em casa no domingo à noite e buscamos do mesmo jeito, esse facho de luz. Eu me reconcilio com aquilo que eu fui, com o que eu sou, para não ser pior. Para não ficar igual. Eu preciso melhorar. E isso é dentro. Só nós sabemos. Só nós sabemos em que precisamos melhorar. Nós, com muita facilidade, a gente julga os nossos semelhantes, né? E isso ainda é uma característica do espírito ignorante. Nós julgamos muito. E às vezes dizemos, eu conheço bem, ele está fazendo isso, por isso. Nós fazemos um diagnóstico do nosso semelhante com muita precisão.
mas uma pergunta da doutrina espírita que diz: como é que você está se portando diante dessa situação? Muitos de nós não têm resposta. Como é que você se vê espiando nesta encarnação e analisando o que é que você pode ter feito aí para trás? A gente fica sem resposta. Por quê? Porque a gente também tem uma condescendência muito natural, que é, não deve ter sido tão ruim assim não. Porque, poxa, olha só, né? Eu, desde pequenininho, me lembro, faço isso, faço aquilo, faço bem, sou solidário. E a gente começa a achar um monte de saídas para que não olhemos para dentro de nós e dizemos: estou aqui reencarnada, estou nessa existência para aprender muito mais do que sei. Muito mais. E uma existência de 80 vai ser pouco, mas eu quero começar hoje. Eu quero começar logo. Eu quero ter as respostas. Não importa se estou espiando, eu quero me reconciliar. Eu quero pacificar. No Espiritismo, tem lá a resposta de Kardec, também a questão 168 do Livro dos Espíritos, que diz: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, a diferença é perceptível, ela é muito sutil, mas é isso. Quando é que a gente se despoja de todas as impurezas? Não é ficar batendo na tecla de que eu fiz errado e agora o que eu vou fazer? Quantas encarnações mais vou ter que voltar para expiar? É ir nos despojando. Nós nos conhecemos e bem. Nós sabemos das nossas pequenas e grandes inferioridades. Então, quando a gente se depura, é o quê? A gente vai deixando para trás aquilo que não nos serve mais. Como espíritos, não serve mais. Eu ficar julgando, eu ficar apontando o erro alheio, eu ficar na fila da corrupção, eu ficar na fila da vaidade. Não me serve mais. É importante saber que não me serve. Por isso é de dentro para fora. E sou eu quem tenho que saber o que me serve. Porque só sabendo o que me serve, eu vou depurando o que não serve. E aí vou galgando a outras existências em que até que um dia não precise mais desse invólucro carnal. Então, a proposta espírita, segundo o dogma da reencarnação e a inscrição das leis de Deus ou natural na consciência do homem, é a autonomia moral. Interessante a gente, toda vez que eu me deparo com essa questão, onde estão escritas as leis de Deus na consciência. Mas bem poucas vezes eu tive condição mesmo de me deparar com o que significa isso. Que leis são essas? As leis de Deus são as leis naturais, aquelas que jamais mudam. Essas que nos regem a todos os universos, a todos os mundos, a todas as humanidades, a todos os espíritos nesse infinito criado por Deus. Então, essa consciência que tem as leis lá, ela tem desde o simples e ignorante até aqueles espíritos que já, como Jesus, galgaram lá a sua condição mais pura e mais perfeita. Na consciência estão todos os nossos deveres. Não precisam de regras externas. A condição nossa ainda é: para as regras de trânsito coloca-se um sinal. Aí, a partir de um certo tempo, esse sinal já não é mais suficiente, colocam faixas brancas, né?
Depois de um certo tempo, isso já não é mais suficiente e colocam câmeras. Por quê? Porque estamos nessa ainda de a regra externa é aquilo que vai me fazer seguir a minha moral, a minha ética. Se eu tenho lá um sinal, ou se eu não tenho um sinal nenhum, e acredito que 100 anos atrás não tivesse sinal nenhum, é básico que um espírito que está se procurando, que está querendo ser alguém fazendo a diferença, alguém ético, ele vai parar num cruzamento. Ele vai parar quando alguém estiver atravessando, seja lá quem for. Ele vai parar. Não precisa de sinal, não precisa de câmera, não precisa de faixa branca. Mas o que vemos hoje veio o sinal e a gente dá um jeito de burlar. Olha para um lado, olha para o outro, tem ninguém olhando. Né? Então, na faixa branca, alguém está lá uns 10 minutinhos querendo atravessar, mas eu não estou vendo, eu estou com pressa. Então, a gente vai criando mecanismos de burlar as regras externas. E, enquanto isso, estamos perdendo um tempo enorme de exercitar as regras internas. Isso se chama autonomia. É a autonomia da codificação espírita. Ela vem nos dizer, a regra está aqui, na sua consciência. E na consciência de cada um dos espíritos criados por Deus. Quando ele é simples, ignorante, essas regras estão ainda um pouco enevoadas, mas Deus não deixa. Não vai nos criar e deixar, né, a nosso bel prazer para descobrir isso. Ele envia as informações. Envia as revelações, envia os espíritos, envia nossos anjos da guarda, envia os espíritos protetores. Nós não deixamos nenhum momento de ter informação. É que a gente não quer sair da zona de conforto. É que isso demanda trabalho, um trabalho enorme, um trabalho interno. Um trabalho enorme de nos despir dos nossos preconceitos. Um trabalho enorme de conviver com o diferente. Aquela pessoa que não é muito. Quando passa por mim eu faço alguma coisa no gênero arrepio. Ou aquele ser que me incomoda. Ou aquele familiar que veio só para me tirar do sério. E aí a gente vai criando regras próprias que não são internas, não são as da consciência, não são das leis naturais, para poder conviver. E aí o outro. O inferno está sempre no outro. O ruim é o outro. Né? Então, o que o Espiritismo vem dizer? Olha, o progresso, ele é paulatino. Mas como é que você vai fazer essa caminhada rumo ao progresso? Cuidando das suas regras internas. Com muita autonomia. Não preciso de ninguém me dizendo o que é certo e o que é errado, nós sabemos. Nós sabemos e bem. É que a gente dá uma camuflada, né? Existe um tema, um texto do livro Era Uma Vez, que é Contos como Terapia, que diz o seguinte: o banquete do mago. Era uma vez um mago que construiu uma casa perto de uma aldeia grande e próspera. Um dia, convidou todas as pessoas da aldeia para um banquete. Antes de comermos, anunciou ele, teremos algumas diversões. Todos se alegraram, e o mago lhes proporcionou um espetáculo de magia de primeira. Coelhos saindo de cartolas, bandeiras aparecendo do nada, objetos se transformando em qualquer coisa. As pessoas ficaram encantadas. Então o mago perguntou: os senhores querem comer agora ou querem mais diversão? Todo mundo pediu mais diversão, porque nunca tinham visto nada igual. Em casa tinham comida, mas nunca tanta emoção. Assim, o mago se transformou em pomba, depois em falcão e finalmente em um dragão. As pessoas ficaram deslumbradas, sem controlar tanta excitação. O mago perguntou de novo se elas queriam mais, e assim tiveram. Depois perguntou se queriam comer, e disseram que sim. Então, o mago fez com que tivessem a sensação de estarem comendo, comandando sua atenção por meios de truques, usando seus poderes mágicos. A comida imaginária e o entretenimento se prolongaram por toda a noite. Quando amanheceu, algumas pessoas disseram: devemos ir trabalhar.
No mesmo instante, o mago fez com que imaginassem estarem indo para casa, se preparando para ir ao trabalho e trabalhando o dia inteiro. Em resumo, quando alguém dizia que tinha algo para fazer, o mago fazia o primeiro pensar que iria fazê-lo, depois que tivesse feito e, por último, que tivesse retornado à casa do mago. Algum tempo depois, o mago havia feito tantos feitiços com as pessoas da aldeia que elas trabalhavam somente para ele, pensando que seguiam suas vidas ordinárias. Se por acaso se inquietassem, fazia com que pensassem que estavam novamente no banquete em sua casa. E isso lhes dava prazer e fazia com que esquecessem de tudo. E o que aconteceu ao mago e àquela gente toda, afinal? Bem, isto não se sabe, pois ele ainda está muito ocupado fazendo seus feitiços, e a maioria das pessoas ainda está sob seus efeitos. Alguma semelhança com o que vivemos diariamente? Nós estamos num eterno banquete do mago, recebendo todas as informações que nos distraiam, que nos tirem de um caminho que é o caminho do nosso conhecimento próprio. Queremos diversão, queremos sim nos banquetear e esperamos que alguém faça isso por nós. Alguém vai dizer, isso é do ser humano. Gente, isso não é do espírito. É do ser humano, mas não deveria ser do espírito que somos antes de sermos humanos. Nós já temos um histórico muito grande de muitas revelações. Nós temos 159 anos de uma doutrina que diz, olha, é com você. É você para com você e você com Deus. Procure fazer aquilo que te diz respeito a fazer, porque o seu dever é a sua moral. Nós sabemos qual é o nosso dever. O dever espírita é o dever de nos realizarmos como espíritos, para que possamos, juntos, ajudar no melhoramento da humanidade. Há pessoas fazendo isso nesse momento? Há, e muitas. Como é que se deu a progressão dos espíritos que já estão em outros estágios? Se deu porque eles abandonaram o bem-estar, o egoísmo, né? Eles conseguiram e nós conseguiremos também. É que há um momento em que a gente relaxa, mas não podemos. O Espiritismo está aí em ebulição para dizer, olha, através da mensagem dos Espíritos nós temos todo o conhecimento, toda a fórmula necessária para seguirmos adiante, para progredirmos. A progressão é assim, é ao infinito. Então, nós não temos mais desculpas. Nós estamos nesse planeta aqui porque temos uma função importantíssima aqui, que é falar sobre isso com as pessoas, que elas precisam ser autônomas, que elas precisam descobrir onde está a regra que faz a nossa boa convivência. Ela precisa da consciência. Enquanto estamos no banquete do mago, nós não estamos conscientes. E isso nós estamos vendo em todas as esferas das nossas instituições. Aquelas pessoas que estão lá e estão se banqueteando, mas por ignorância, porque não acessaram aquilo que é de mais precioso, que é o conhecimento, que nós temos todas as leis aqui na nossa consciência. Não podemos compactuar com eles. Eles vão ter as suas próprias escolhas, os seus próprios caminhos, e vão, algum momento, vão acessar isso. Mas nós já acessamos. Então, perder tempo atribuindo a eles toda a culpa, toda a revolução que há, toda a degradação dessa humanidade do século XXI, é perda de tempo, porque não são só eles, somos todos nós responsáveis. Se acessarmos a nossa consciência, saberemos o que temos que fazer. Porque o que temos que fazer é sair, é buscar outros modos de viver. É buscar
outros caminhos, outros planetas, outros mundos, outros estágios que estão aqui bem claros para a gente. Nós temos escalas, temos uma escala espírita. O que estamos fazendo para galgar a próxima? É conosco. Esta é a autonomia espírita, que nos dá essa responsabilidade. Não compactuamos com todo o erro que está aí, com toda a desgraça cometida, todos os crimes, não compactuamos. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande de levar a palavra, de levar a semente para pessoas que possam, eventualmente, levar para eles também. O que estamos fazendo? Eles vão ficar lá e a gente abandona, a gente deseja só que eles sejam presos e mortos e esquartejados? Ou precisamos também nos conscientizar e fazer com que, de alguma forma, esses espíritos que foram criados iguaizinhos a nós, tenham também esse conhecimento, esse despertar. Porque, na verdade, a doutrina espírita desperta para algo que já está na Terra, já está no universo. A heteronomia, um termo inclusive criado lá por um filósofo, Kant, diz que a vontade é determinada pelos objetos do desejo, que nós precisamos abandonar, né? É o domínio das leis externas sobre o indivíduo. É uma fé cega em dogmas. Ela lida com castigos e recompensas. Bom, nossa infância foi isso, né, gente? Eu acho que tomara que haja entre nós uma exceção ou várias exceções, mas eu fui criada com castigo e recompensa. Fui boa aluna, eu tenho uma recompensa. Fui uma aluna má, eu tenho castigo. Fui uma filha boa, eu tenho a recompensa. Eu fui uma filha mal criada, fui uma filha que não agradou muito, eu tenho castigo. Isso é a heteronomia de todas as religiões para trás. E aqui algumas atuais. Lida com castigo e recompensa. Eu sou bom, eu me recompenso. E aí a gente vai ver que Deus não pode estar nisso. Deus não se encaixa nesse castigo e recompensa. Porque é muito ruim saber que Ele recompensa alguns que falharam, que não tiveram o conhecimento necessário para fazer algo de bom. Ele castiga alguns e recompensa outros. E nós aqui, ralando para sermos bons espíritos. Eu não quero recompensa. A doutrina espírita me diz, não queira mesmo, está muito certo, não queira recompensa não. Vai atrás do seu melhoramento, porque esse sim vai redundar no melhoramento da humanidade. Vai atrás do seu melhoramento, sabendo que o seu dever é o dever de fazer o bem, faz pelo dever de fazer, não por recompensa. Eu tenho o dever de praticar o bem, a caridade, pelo dever de praticar. Está aqui. Se a gente faz algo e fica esperando a recompensa, todo esse trabalho, todo esse momento de fazer, eles já dizem lá, já foi, você já ganhou sua recompensa. Está esperando? Já ganhou. Você já fez, já ganhou. Pode passar para outra. É isso. Ela vem cutucar a gente. E é para cutucar e esquentar mesmo. É para a gente sair do banco e dizer, puxa, o que eu faço agora? Com tudo que eu aprendi, que não dá para recompensar um filho que faz algo bom, um sobrinho ou um aluninho, vai recompensar, vai dar um bombom para o aluninho. Não dá, não dá. O aluninho, o filho, precisa saber que é o dever que ele tem de seguir aquelas regras que estão lá, que são leis naturais, portanto, são leis de todos. Trair essas leis é trair a todos. Então, o dever de cumprir com as leis de Deus é um dever pura e simplesmente de melhoramento, de autonomia do ser humano. Eu faço porque isso é bom para mim, é bom para o mundo, é bom para a minha comunidade, é bom para as pessoas que estão ao meu redor, é bom para quem está lá no Japão. Se eu faço o bem, pela vontade de fazer o bem, isso é bom para todos. E isso vai como aquela pedra tirada no lago, ela vai fazendo ondas.
Isso é energia. Isso é fluido universal. Isso magnetiza quem está do lado, magnetiza quem está do outro lado do universo, magnetiza tudo. Por quê? Porque são fluidos de bem, de vontade de fazer, de experiência própria com o que eu tenho de melhor, e o que eu tenho de melhor foi colocado aqui por Deus. Então é isso. Ela vem falar disso muito claro. Olha aí o que é autonomia, gente. Força do dever pela soberania da vontade individual na aplicação da lei moral. O próprio Kant. A lei natural que rege a moral não é externa. Não é. A moral está dentro de nós. Não há como alguém chegar para mim agora e dizer: você vai fazer isso, porque isso é a moral que deve ser cumprida. Pode ser que não. Pode ser que eu diga: não vou fazer, não posso fazer, não tenho condição de fazer, não quero fazer. Enfim, ela tem que partir de mim. Ninguém vai me dizer externamente. Nenhum deus dos deuses da Idade Média, né? da mitologia, nenhum rei, ninguém pode dizer o que é bom para que eu faça, que reverta em algo bom para o outro. Portanto, leis externas servem para ajudar uma civilização a se comportar, mas isso é ética. Isso é respeito ao espaço do outro. A moral é algo muito maior. A moral está em nós, porque lá ela foi colocada por Deus. Não vamos discutir essa moral de Deus dizendo: para mim foi uma, para outro foi outra. Não, Ele nos criou a todos simples e ignorantes, sem privilégios, sem recompensas, sem castigos. A autonomia não nega a sua influência externa. Os condicionamentos e os determinismos... A autonomia não nega a sua influência externa, os condicionamentos e o determinismo, mas recoloca no homem... entendi porque eu não estava vendo. Mas recoloca no homem sua capacidade de refletir sobre as limitações que lhe são impostas e que, observadas, lhe dão a direção a seguir. A autonomia não nega a sua influência externa, os condicionamentos e os determinismos, mas recoloca no homem sua capacidade de refletir sobre as limitações que lhe são impostas e que, observadas, lhe dão a direção a seguir. Não é isso? A proposta espírita realmente amplia os nossos entendimentos, o porquê nós estamos aqui. Realmente é um enfoque diferente. Nós não podemos ficar lá no passado, conforme, né, a nossa irmã colocou. Nós temos que caminhar para frente, olhando para frente, para o alto e modificando os padrões da nossa vida. Porque realmente, se nós ficarmos com essa influência da mídia, é lava-jato, é isso, é aquilo, é da carne agora com não sei o quê... mas tem de tudo, porque realmente o planeta reflete o que nós somos. Nós não podemos jogar pedra, não. Nós temos que observar. E se eu estivesse na situação, o que eu faria? Então, aí sim, os valores vão sendo modificados, partindo do individual para o coletivo. Aí a sociedade realmente vai refletir o melhor, porque nós vamos estar nos esforçando em sermos melhores. E essa doutrina realmente é fantástica, ela dá uma visão diferenciada para todos nós, porque é a única, né, que ensina que nós já estivemos aqui e vamos retornar numa situação melhor, se nós estivermos fazendo por onde estarmos numa situação melhor. E se não nos esforçarmos, vamos ficar marcando passo. A humanidade está progredindo, queiramos ou não aceitar. Realmente tem muitas coisas que a mídia está assim colocando, né? Que a gente fica assim, isso está muito atrasado. Não está, não. A humanidade está evoluindo e muito. E muito. Agora nós temos que nos colocar nesse contexto aí. E eu?
como eu estou melhorando? Eu estou melhor hoje do que foi ontem? Eu estou procurando vivenciar tudo que essa doutrina tem me orientado? Aí a gente observando isso, a gente vai ver como que a humanidade vai dar aquela arrancada dependendo de todos nós, né?